E agora mais 20 minutos juntos e vamos ouvir o recado de Deus. Deus está passando o seu recado e eu quero que você preste bastante atenção no valor que você tem. O preço que foi pago não foi barato para que você e eu, ou eu e você, nos tornássemos filhos de Deus, exclusivos de Deus, que ninguém pode tocar, nem o mal pode tocar. Nada nos acontece se não for a permissão de Deus. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não assim dizer cai. Então, a vida do povo de Deus, ela está totalmente segura em Deus. Estamos totalmente seguros em Deus. Por que eu estou dizendo isto? Porque a Bíblia diz aqui, ao texto que eu estou usando aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a parte que o apóstolo Paulo começa o seu trabalho e registrado por Lucas. Atos 20, 28 diz assim, Atos 20, 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aí, primeiramente, nós temos que ter a ideia que a igreja, você que é membro do Ministério Restituição, que congrega conosco, faz parte da família da fé, da família Restituição, você estaria correndo um grande risco, um perigo de vida, se você pertencesse a mim. Se eu fosse o verdadeiro pastor da sua vida, que na realidade o verdadeiro pastor da nossa vida se chama Jesus. Ele é o meu pastor e ele é o teu pastor, ele é o nosso pastor. Foi ele que morreu, foi ele que sofreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que foi à cruz, foi ele que derramou seu sangue, foi ele que chorou, foi ele que sangrou, foi ele que se entregou e foi até o fim, ao ponto de dos últimos minutos que ele estava numa agonia, né? Agonizando naquela cruz. Ele disse uma frase que mudou a história da humanidade. Tudo está terminado, consumado. Então, quando ele derrama o seu sangue, quando ele morre, o seu sangue é derramado. Não só caiu, não saiu o sangue dele à toa. Aquele sangue foi o preço que foi pago pela minha libertação e pela tua libertação. O sangue foi o preço que foi pago pela minha salvação e pela tua salvação. Aquele sangue foi o preço que foi pago pelo resgate. Nós estávamos totalmente perdidos, estávamos totalmente entregues ao desprezo, estávamos totalmente entregues à nossa vida carnal, um momento terrível, e Jesus foi lá e derramou o seu precioso sangue. Paulo ditou essas palavras, foi dita por Paulo, quando ele disse: eu sei que depois da minha partida, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bicho para pastorear da igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja é de Deus, porque a igreja pertence a Deus. O Ministério da Restituição não pertence a Pedro Inácio, porque há pessoas que pensam que a igreja é do pastor, que a igreja pertence ao pastor. Estou falando igreja, não estou falando paredes, eu estou falando gente, estou falando pessoas, estou falando as ovelhas, eu estou falando os membros que compõem um corpo. Então,
Eu sou um membro, eu não sou o corpo, eu sou membro que compõe esse corpo, que chama o corpo de Cristo, a qual Jesus Cristo morreu por eles, pelas suas ovelhas. Ele não morreu pelo mundo, ele morreu pelas suas ovelhas. Você quer ver isso aqui? Efésios capítulo 1. Vem aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 6 e 7, ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Paulo, o apóstolo, disse assim, escreveu assim, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. 7. No qual temos redenção pelo sangue. Temos a redenção pelo sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, redenção e remissão. Olha o que Jesus fez por mim. Eu não poderia, nem você teria a capacidade de estar hoje falando com Deus, orando a Deus, se a morte e a ressurreição não acontecesse. Se Cristo não derramasse o seu sangue, nós não poderíamos estar diante de Deus. Pastor, só está diante de Deus? Claro, Deus assiste. Deus assiste. Deus nos assiste. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. As pessoas dizem que ele tem essa capacidade, né, de estar em São Paulo e ao mesmo tempo estar no Rio, ao mesmo tempo estar na Bahia, ao mesmo tempo estar no Ceará, ao mesmo tempo estar na Minas. Então botam um atributo a ele que ele não tem, né? Você já percebeu que alguns ministérios dizem que o diabo ele é onipresente. Ele está em qualquer lugar porque eles dizem que ele manifesta aqui, manifesta ali, manifesta lá, manifesta lá. Ele, só ele. Então a gente sabe que é um engodo isso. Isso é uma mentira da feia, né? Você sabe que existem milícias de espíritos malignos, centenas deles espalhados nessa terra. Centenas, milhares, que atuam nas pessoas, só não atuam na tua vida, nem na minha vida, sabe por quê? Porque nós fomos comprados. Quem te comprou, quem me comprou, quem pagou o preço, ele não permite que ninguém toque. Nós nos tornamos tesouros particulares de Deus. Nós nos tornamos pessoas escolhidas por Deus, especiais. Deus nos escolheu para a salvação. No versículo 4 de Efésios 1, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Você sabe por que ele nos tornou santo e irrepreensível? Por causa do sangue. O sangue caiu sobre nós. O sangue nos limpou de todas as mazelas. O sangue te perdoou teus pecados de ontem, os teus pecados de hoje, e os teus pecados de amanhã, e os meus de ontem, de hoje e de amanhã. Tudo isto foi uma obra feita através do sangue de Jesus. Se não tivesse sem derramamento de sangue, segundo diz aqui Hebreus capítulo 9, se você pode acompanhar, ele diz aqui, versículo 12, ele diz, não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e tendo obtido eterna redenção. Viu? Quando Jesus morre, o sangue ele oferece, porque no Antigo Testamento, não sei se você já percebeu, que todo o ritual que
fazia com que o povo se sentisse perdoado, era um ritual que era feito com sangue de animais. Sem o sangue não havia manifestação de salvação, de perdão, não havia o aplacar. Deixa eu ler aqui, vamos ler aqui seguir aqui o capítulo 9 de Hebreus, versículo 13. Ele diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados, ele está falando o povo, chamava o povo de contaminados. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido e derramado o seu sangue, essa frase aqui, essa palavra aqui, contaminados, seria dito até hoje. Mas como Jesus veio, você já não é mais contaminado, porque o sangue já caiu sobre você. Você recebeu essa palavra? Você recebeu a Cristo como teu Senhor e Salvador na sua vida? Você ouviu a palavra, ouviu o Evangelho? Você creu no Evangelho? Então, quando você crê, você está dizendo: o sangue de Cristo me purificou. O sangue de Cristo me inocentou. O sangue de Cristo me lavou. Veja o versículo 14. Não foge, não. Veja aí o versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Não, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, por isso ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão, intervindo o quê? O derramamento do sangue, para quê? O que causou na nossa vida? Remissão, redenção, perdão. Você é inocente, você é perdoado. Deus nunca mais te olha e olha para nós e diz: vocês são contaminados. Não vai falar. Não vai falar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo e reconciliou consigo a sua igreja. Ele reconciliou através do seu sangue. O seu sangue foi o preço que foi pago para a transformação. Vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, se faz um testamento para quem deixou a herança só quando morre. Morre, a herança não. Jesus Cristo morreu. O Jesus de Nazaré foi o preço. O Jesus de Nazaré foi o preço que foi pago. Ele teve que se entregar. Pastor, é Jesus de Nazaré ou é Jesus Cristo? Ele ressuscita, ele vem como Cristo, né? O ungido de Deus. Então, quando ele diz aqui, versículo 17, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que não tem de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A primeira aliança era no sangue. 19. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água e lã, tinta, escarlate, isopo, e assim aspergiu no próprio livro, como também sobre todo o povo. Olha o ritual, lançava o sangue de animais sobre o povo, porque o povo era chamado de um povo, capítulo 9, 13 de Hebreus. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza da novilha aspergido sobre os contaminados. Então, no passado, os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais, agora estou no 14, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muito mais, se o sangue dos animais, do bode, das novilhas, era jogado sobre os contaminados, purificava ele no período, mas só que o sangue de Cristo, ele foi o único sacrifício eterno. Agora, daqui para frente, não existe mais nenhum outro tipo de sacrifício que Deus requer para perdoar, para inocentar,
Porque quando você não acredita nesse preço que foi pago, o resgate, porque quando Adão fracassou lá no Éden, no jardim que tinha dentro do Éden, o mais bonito deveria ser, onde Deus colocou o casal, colocou primeiro Adão, né? Depois fez Eva, colocou lá do lado de Adão, e eles fracassaram. Eles fracassaram. E esse fracasso de Adão e de Eva nos afastou de Deus, nos matou. Matou a humanidade, matou os eleitos, matou todos. Todos. Paulo escrevendo aqui a igreja de Roma, aqui capítulo 3, veja só, Romanos 3, deixa eu olhar aqui, ó. Romanos 3, versículo 23 a 25, diz assim: pois todos pecaram. Pecaram por causa de quem? Por causa de Adão. Eu não estava lá no jardim do Éden, você também não estava. Quem viveu no jardim do Éden foi Adão e Eva. Então, quando diz todos pecaram, isso se chama lei, uma lei chamada lei de imputação. Um pecou, todos pecaram, porque todos vieram de um só, todos vieram de Adão. Adão é o pai das gerações, né? Mas só que tem o primeiro Adão, que é Adão, o fracassado, e a Bíblia diz que veio um segundo Adão que não fracassou, que terminou a sua carreira, ele foi até o fim. Então, quando ele diz aqui, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E agora, 23. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu próprio sangue. Deus propôs no seu próprio sangue. O que ele propôs no seu próprio sangue? Como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriores cometidos. Então, como você vê, no seu sangue como propiciação, ele se entregou por alguém. Ele derramou por alguém. Então eu quero deixar esta palavra para vocês. Que vocês descansem em Deus. Deixa eu terminar aqui, Romanos 5:8. Ele diz assim, 5:8. Romanos 5:8 diz assim, 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós fomos justificados pelo sangue. Não é pela minha boa ação que eu sou justificado, não é porque eu dou esmola, não é porque eu dou comida, não é que eu sou muito caridoso, não é porque, sabe, eu sou um cara muito bom. Tem gente que se acha tão bom, né? Não sei se você já conheceu pessoas assim, que elas são as vítimas da vida. Todo mundo é mal, só ela que é boa, né? O mundo maltrata ela. Eu sou tão boa, faço tanto bem para todo mundo, sabe? As pessoas não conseguem ver isto. Eu sou tão injustiçado. Então, você pode ser tão boa, pode ser tão bonzinho, mas não é por esse caminho que tu foste justificado, porque a Bíblia está dizendo claramente aqui em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados, plural, pelo seu sangue. Somos justificados quando ele nos justificou uma vez por todas. Quando foi que aconteceu essa justificação? Quando ele derramou o seu sangue, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele ressuscita, ele derrama o seu sangue, morre. Então, isto aconteceu o que, pastor, nesse derramado sangue? Houve uma justificação. Deus nos justificou. Tudo que era contra nós, tudo. Paulo chegou a dizer aqui, se não me falha a memória, aqui em Colossenses, deixa eu ver se eu consigo achar, Colossenses 2, ele diz assim,
E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Colossenses 2,14, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então ele cancelou todo o escrito. Por que ele teve que cancelar? Porque ele derramou o seu sangue, e o seu sangue fez o que com as nossas vidas? Nós fomos justificados. Se eu fui justificado, então toda cobrança foi cancelada. Tudo que eu devia foi pago. Foi pago com uma única vez por Jesus Cristo. Então, essa é a ideia que Deus quer passar para nós. Essa é a mente de Cristo que ele quer. Quando Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, é isto que ele está querendo dizer. Que você tem que ter as verdades de Cristo na sua mente. Você tem que ter as verdades de Cristo na sua vida. Então, que esta palavra te ajude a você se manter tranquilo e calmo. Vamos mais um versículo para a gente concluir aí esses 2 minutos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo... Efésios 2, 12 e 13. Olha o que diz aí. Efésios 2, 12 e 13. Naquele tempo, olha Paulo falando, naquele tempo que você vivia, eu vivíamos nós, né? Naquele tempo, estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Era a nossa vida, sem Deus. Aí já que nós não tínhamos, nós estávamos sem Deus, aí o que nós apelávamos? Santo Antônio, São Pedro, São Jorge, Nossa Senhora, nossa não, deles, Senhora deles, Caboclo, Exu, Pomba que eu não sei de que. Então as pessoas sem Deus, elas apelam para tudo, né? Elas apelam para São Pedro, Santo Antônio, São João, né? São Benedito, Santa Jacinta, Santa Dulce, tem um monte de santo, né? Então, nós apelávamos, São Jorge é o mais, o que mais é apelado, essas pessoas que recorrem a ele, esses nomes que eu acabei de dizer, com todo respeito, mas são pessoas sem Deus no mundo. Porque se você tem Deus, você não recorre a nenhum intermediário, você recorre logo a Deus. Por que nós temos o acesso? Porque o sangue de Cristo nos fez ter acesso ao pavimento do alto. Antigamente nós tínhamos acesso só à parte de baixo, agora nós temos acesso ao alto. Agora nós podemos chegar, agora nós podemos falar, porque agora nós estamos no Santo do Santo, que foi aberto pelo novo e vivo caminho através do seu sangue. Isso aqui é muito lindo, né? 12. Naquele tempo estava sem Cristo, Efésios 2,12. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que nos aproximou de Deus? Se Cristo não derramasse o seu sangue, nós estaríamos hoje agarrados com São Benedito, ou buscando entidades, escusa, tomando banho de pipoca, banhando em sangue de animais, ficando 3, 4 dias trancado num lugar fedorento, sabe, raspando a cabeça, porque essas pessoas elas estão sem Deus no mundo. Quando elas ficam sem Deus, então elas procuram atalhos, procuram algo para se agarrar. E nós não precisamos, porque Jesus te comprou, Jesus me comprou e nós somos dele. Amém? Glórias a Deus pela sua vida, paz na terra aos homens de boa vontade. Eu declaro uma noite abençoada, eu declaro saúde no teu corpo, milagre na sua família, milagre na minha família, milagre na nossa casa, milagre nas nossas famílias. Eu declaro saúde no nosso corpo, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, que nós tenhamos todos uma noite de descanso abençoada para a glória de Deus, porque eu te espero amanhã, lá no Ministério Restituição, amanhã sábado, 4 de julho,
e nós vamos estar comemorando uma celebração maravilhosa. Eu estarei completando 59 anos. Eu queria que você estivesse lá para a gente louvar a Deus juntos às 6 horas. Vamos começar o culto às 6 horas da noite. Vai ser um culto glorioso de gratidão ao nosso Senhor. Então você vai, leva a sua família, nós vamos ter lá um momento social glorioso, todo mundo com a sua máscara, tá bom? Vamos ter lá um momento maravilhoso para a glória de Deus. Na Igreja Evangélica Ministério Restituição, na rua Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Cedaia. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e de Anchieta. Estamos ali todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da noite, e aos domingos, 9 da manhã e 18 horas e 30 minutos. Nesse próximo domingo, dia 5, nós teremos a celebração da ceia do Senhor, o único mandamento que Paulo recebeu visível. Paulo recebeu esse mandamento visível. O pão e o cálice do Senhor. Quem beber e comer o cálice, o pão, indignamente, será réu do corpo. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Você é meu convidado do Espírito Santo, para estar conosco nesse próximo domingo. Pare tudo. Pare. Venha. Você não vai pegar Covid-19 lá, não. Você pode pegar lá no mercado, no açougue, onde for, qualquer outro lugar. Lá não. Lá está a bênção do Senhor. Lá e dentro da sua casa. A bênção do Senhor está na sua casa, na sua vida, na sua família. Tá bom? Tenham todos aí uma noite abençoada. Ficam todos aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Anjo com vocês. Fiquem na paz. Graça e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Igreja de Deus. Ainda está ao vivo, né?